Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Ugine Esportes, Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Crédito Imobiliário Banrisul, realizando o seu sonho da casa própria. Fio solto do motor de portão eletrônico causou o choque que matou uma mulher em Porto Alegre. A polícia localiza no litoral norte sítio usado por quadrilha que assaltou fábrica de joias em Cotiporã. E veja também. Concessionárias ainda oferecem veículos com preço mais baixo, apesar da volta da cobrança integral do IPI. A temporada de compra de material escolar já começou e economistas alertam que no mês de janeiro é possível gastar menos. Tempo seco retorna nesta quarta-feira na maioria das regiões do estado. Tranquilidade e belezas naturais são os atrativos para turistas argentinos e uruguaios preferirem o litoral norte gaúcho. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. A polícia confirma que um fio solto em motor de portão eletrônico causou o choque que matou uma turista argentina ontem à noite em Porto Alegre. Ao chegar ao condomínio onde estava hospedada em meio ao temporal, a mulher de 47 anos foi eletrocutada. A rua estava alagada quando a argentina desceu de um táxi com uma amiga. Ao pisar na poça d'água, Norma, que vinha mais à frente, sofreu uma descarga elétrica. Eu larguei bolsa, sombrinha, fui ajudar e aí eu comecei também a levar choque, tocava, né? Mas a cabeça eu consegui levantar para que ela não tomasse água, né? Quando eu fui ajudar, eu comecei a levar choque. Eu vi que não tinha sido só uma queda, né? Que a água estava energizada. Ela e a água. Peritos estiveram no local para saber se o choque foi realmente provocado pelo motor do portão da garagem. O equipamento estava debaixo d'água por causa da chuva de mais de 6 horas que atingiu Porto Alegre ontem à noite. A polícia aguarda o resultado da autópsia, que vai determinar se a causa da morte foi, de fato, o choque elétrico. O próprio motor da garagem, correto, que poderia estar não aterrado. E a água em contato com o solo diminui a resistividade, aumenta a condutividade. Norma Adriana Gonzalez, de 47 anos, era produtora rural e estava a passeio no Rio Grande do Sul. A família na Argentina já foi comunicada e providencia a liberação do corpo. Vamos agora até a Casa de Verão da Band em Torres falar com a repórter Silvana Senin. Como é que foi o dia de praia hoje aí em Torres, Silvana? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Hoje o dia foi bem atípico aqui em Torres. Começou com chuva durante o dia, esteve nublado e agora há pouco abriu o sol. Mas durante todo o dia a temperatura esteve alta, por volta dos 28 graus e o clima abafado. E os veranistas, que de manhã eram poucos na beira da praia, agora há pouco lotaram as areias da Praia Grande aqui em Torres. E eu volto daqui a pouco com mais informações aqui do Litoral Norte. Sérgio? Tá bem, Silvana. Bom, e se teve um tempo bom que a gente está vendo essas imagens lá do litoral, não foi o que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Foi uma chuvarada. Viu nessa reportagem, né, a respeito dessa senhora, né, Sérgio, com esse problema do raio e realmente um tempo ruim que colocou em risco muita gente. Né? Muitos alagamentos, muitos transtornos na saída do trabalho para quem estava indo para casa naquele horário, Cláudio. Quais foram as regiões mais atingidas ou alagou toda a cidade? Boa noite. Olha, é mais fácil a gente dizer as regiões que não foram atingidas aqui na capital. Realmente, de novo, mais uma grande chuva. Boa noite a todos. Olha, praticamente todas as regiões da capital receberam um volume de chuva muito grande mesmo, como a gente confere agora nessas imagens. Olha só. As regiões próximas aos riachos foram as mais prejudicadas. No Jardim Itu, na Zona Norte, essa ponte ficou coberta pela água, impedindo a passagem dos carros. Por volta das 9 horas da noite, cerca de 15 pontos de Porto Alegre estavam debaixo d'água.
Além dos congestionamentos que se formavam nas principais vias, alguns motoristas foram obrigados a empurrar os veículos que estragaram em função da enxurrada. Bom, e a boa notícia é que a partir de amanhã, essas instabilidades se afastam do estado e o sol volta a brilhar na maioria das regiões. Confira comigo a previsão completa agora nos mapas. Nesta quarta-feira, com a saída das instabilidades, a tendência é de tempo firme em todo o estado. Ainda de manhã tem condição para um pouco mais de nebulosidade na metade norte, mas o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia. Esta quarta-feira começa abafada em vários pontos e a mínima fica na casa dos 20 graus em Iraí e dos 18 graus em São Gabriel. Ao longo do dia, o sol que predomina entre nuvens ajuda na elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 28 graus em Erechim e pode chegar aos 33 graus em Uruguaiana. E a tendência para os próximos dias é de tempo seco em todo o estado. E mesmo com as temperaturas mais amenas de manhã, ainda seguem elevadas durante a tarde. E em seguida eu volto com a previsão, então, completa para a capital e também para a região metropolitana. Até mais. Tá certo, Cláudio. A Polícia Civil e a Brigada Militar descobriram nesta segunda-feira um sítio em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, que servia de ponto de encontro para a quadrilha que assaltou uma fábrica de joias em Cotiporã, na Serra, no dia 30 de dezembro. No local foi encontrada uma moto utilizada pelos criminosos. A polícia segue com as buscas aos 4 suspeitos de participação no ataque que conseguiram escapar do cerco policial. No domingo, um 5º suspeito foi preso em Cotiporã. Édio Robert dos Santos, de 26 anos, estava em um parreiral na localidade de Capela São Roque, interior do município. Depois da denúncia do programa da Band Brasil Urgente, os sindicatos dos farmacêuticos e dos municipários de Porto Alegre ingressaram com pedido na Justiça para apurar a falta de funcionários em postos de saúde da capital. A repórter Natália Fruê tem mais informações. Os dois sindicatos sustentam que hoje Porto Alegre não tem uma política de assistência farmacêutica. Eles querem a contratação de novos profissionais dessa área. O problema veio à tona depois de uma denúncia da Band, que mostrou o caso do menino de 11 anos que é portador de HIV e que teve uma forte reação alérgica depois de tomar o remédio errado. A técnica em enfermagem que fez a entrega desse remédio para a família do garoto foi afastada do cargo. Mas o Sindicato dos Farmacêuticos diz que essa não era uma responsabilidade dela. O farmacêutico é que deveria ser o responsável pelo serviço. O menino segue internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Auxiliar de farmácia, acredito que praticamente não se tenha no município de Porto Alegre. E farmacêuticos é um número extremamente pequeno. Esses farmacêuticos hoje estão locados praticamente só nas farmácias distritais e não nos pontos de dispensação, como no caso do SAI, lá na Vila dos Comerciários. Para o Band Cidade, Natália Fruê. Ainda falta um tempo para a volta às aulas, mas é uma boa hora de comprar o material escolar. Economistas alertam que os preços estão mais em conta em janeiro e, além disso, os pais podem adotar algumas estratégias inteligentes para gastar menos. Tudo na ponta do lápis. Assim que Carla compra o material escolar da filha, ela pesquisa os itens em pelo menos 3 papelarias. E aí eu escolho, algumas coisas eu compro numa loja, outras eu compro em outra. Claro, tem que ter tempo. E tem que gostar, né? Eu gosto de economizar, acho que vale a pena. Com a pesquisa de preços e o reaproveitamento de alguns materiais, o custo da lista do ano passado caiu pela metade, uma economia de R$200. O valor que sobra, a mãe dá de presente para a filha. Eu negocio com ela também nesse sentido, então, esse dinheiro de repente vai... O valor que sobra, a mãe dá de presente para a filha. Eu negocio com ela também nesse sentido, então, esse dinheiro de repente vai sobrar para te comprar alguma coisa que tu queira nas férias. Com essa tática, Gabriela aprendeu bem a importância de economizar. Eu entendo que é mais caro e daí eu não ganho meu dinheiro para comprar sorvete. Nas papelarias, o movimento está aumentando e quem compra no início de janeiro ainda pode escapar dos reajustes que antecedem a volta às aulas. Além de antecipar as compras, os economistas sugerem que os pais se organizem para fazer algumas aquisições em conjunto e assim conseguir um desconto com o gerente da papelaria.
5 pais reunidos já formam um bom pacote. Eu acho que 5 pais poderiam fazer isso e pressionar o gerente para um desconto. Quem sabe 10% sobre todas as compras. Outra dica é não levar o filho junto, para evitar as marcas mais caras e os pedidos que estão fora da lista. Você não pede de vez em quando algo a mais? Peço. O filho pode ficar em casa, porque aí ele vai querer marca, ele vai querer um produto um pouquinho mais sofisticado e aí o custo vai ser maior. Então, se ele ficar em casa, certamente os pais podem trazer o pacote para o filho vai ficar feliz e o pai muito melhor ainda. Bom, com a volta gradual do IPI, os carros já estão mais caros nas concessionárias. Porém, muitos consumidores ainda encontram veículos com preço antigo. Carro zero com o mesmo preço de dezembro. Edgar resolveu não esperar mais e fechou o negócio. Vai economizar R$3 mil na compra. Se não tivesse o desconto, eu ia ter que comprar o carro um pouquinho inferior. Esse aqui vai ter mais opcionais, porque eu vou aproveitar esse desconto para colocar mais opcionais no meu carro. As concessionárias do país têm ainda 243 mil automóveis disponíveis que foram faturados com o preço do ano passado. A maioria carros populares com IPI zero. Com o modelo 2013, mas com fabricação 2012, os modelos saem ainda mais em conta, já que desvalorizam mais rápido. De acordo com os fabricantes, o estoque de carros com preços antigos deve durar cerca de 20 dias. Depois disso, o consumidor já vai encontrar veículos com IPI maior. A volta do imposto sobre produtos industrializados na fatura dos veículos vai ser gradual. A primeira alta passou a valer em janeiro, 2% para carros populares. Em abril passará para 13,5% e em julho voltará à taxa normal, 7%. O retorno do IPI deve desacelerar um pouco o mercado. Assim mesmo, o setor prevê crescimento de 3% nas vendas este ano em relação a 2012. Se a atividade econômica do país andar bem, tiver um PIB razoável, o impacto será menor. Afonso Ritter, a volta do IPI, mesmo que de forma gradativa, foi uma boa medida do governo? Boa noite. Boa noite. Ainda precisa ser testada, mas sua volta gradativa certamente foi melhor do que se fosse o imposto cheio de uma só vez. O que o balanço de 2012, divulgado ontem, mostrou é que o mercado interno, estimulado pelo IPI menor, salvou as vendas, que bateram um novo recorde, embora a produção tenha caído 1,9%. Agora mesmo os interessados em comprar automóvel estão correndo para conseguir antes que os revendedores comecem a cobrar o pequeno aumento do IPI. E tem lugar para mais carro ainda nas nossas cidades, Afonso? Pois é, não só não tem mais lugar nas cidades, na minha opinião, mas também nas estradas. Isso ficou muito claro, principalmente no feriadão da virada do ano, quando os congestionamentos dobraram e até triplicaram o tempo de deslocamento do litoral norte para a região metropolitana de Porto Alegre. O trágico é que a indústria automobilística é que move a economia brasileira hoje. Mesmo batendo recorde de vendas de veículos, a economia não deve ter crescido 1%. Imagine ela em crise, como não seria. O que não está em crise agora é o trânsito de Porto Alegre nesse período, né? Só em janeiro e fevereiro. É muito bom estar em Porto Alegre. Nem vamos falar muito, né? Porque daqui a pouco começa a movimentar. Obrigada, boa noite. Boa noite, Afonso. Prefeitos da região metropolitana entregaram ao governo do estado sugestões para viabilizar a obra da rodovia Progresso na RS 010. Entre as propostas apresentadas pelos prefeitos está o valor a ser pago pelo estado quanto às desapropriações. O governo considerou os 156 milhões apontados pela empresa responsável pela obra como abusivos, uma vez que um estudo do próprio Piratini teria apontado que este valor não ultrapassaria os 80 milhões. Uma alternativa apresentada pelo Conselho Metropolitano é quitar o montante em 20 anos, proposta que ainda causa divergências internas no governo. O projeto prevê uma rodovia ligando os principais municípios da região entre Porto Alegre e Sapiranga, no Vale dos Sinos. A seguir tem a previsão do tempo para a região metropolitana. O sol predomina na capital e as temperaturas voltam a subir. E ainda litoral norte gaúcho é um dos principais destinos dos vizinhos uruguaios e argentinos nas férias. E eles se encantam com as belezas naturais de Torres.